Deus seja louvado. Desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Quero registrar minha gratidão a Deus pela vida do pastor Samuel, o qual nos convidou para que pudéssemos estar aqui nessa noite. E eu confesso que eu estou absurdamente feliz, até porque, quando essa igreja foi inaugurada, nós estivemos aqui e vimos, o início dessa obra de maneira bem embrionária, e hoje nós estamos vendo Deus fazendo o trabalho florescer, e mais do que isso, o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu diria que o objetivo está sendo atingido, e não existe nada tão bom que não possa vir a ser melhorado, ou seja, o que está bom hoje, amanhã será muito melhor, porque a obra de Deus sempre vai para frente, sempre cresce, avança, progride, e nisso Deus é engrandecido. Amém, queridos? Estou muito feliz. Deus, inclusive, hoje me brindou. Eu trouxe o meu irmão comigo, o Cláudio. Ele mora lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. É meu irmão biológico. Nós somos uma família de 6 irmãos. Eu sou o mais velho. E ele está conosco lá, passando uns dias lá em casa. E eu chamei, vamos lá em Sorocaba, vamos engrandecer o nome do Senhor, nosso Deus. Então, ele está aqui comigo e eu louvo a Deus pela vida dele. Amém? Gente, eu quero agradecer o acolhimento, a fidalguia, a hospitalidade dos irmãos. Toda vez que a gente vem aqui, a gente é muito bem recebido, e hoje o nosso irmão Mauro, os demais pastores que estiveram conosco ali, citando o nome do pastor Alisson, eu cito o nome dos demais, nos receberam com tanto carinho, que a gente fica até constrangido, e eles botaram uma mesa para eu poder comer. Eu acho que eles pensaram assim, poxa, o pastor Edson é magrinho, então ele tem que comer, porque pode ser que no meio da pregação ele tenha inanição e caia por terra. Então vamos nos antecipar o problema, vamos dar alimento para ele comer. E nós tomamos um café muito abençoado, e eu agradeço de coração, tá bom, gente? Amém? Glória a Deus. Eu queria declarar que Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra e age com a mão que nunca falha. Spurgeon falou isso com muita propriedade, e eu creio que esse Deus está aqui na casa. E o que nos atrai, o que nos motiva, o que nos enche de entusiasmo e nos arrasta até aqui nessa noite é o fato de nós sabermos que Jesus está presente. Vamos pensar hipoteticamente que ele não estivesse aqui, vamos supor que ele falasse para nós, domingo próximo, a partir das 18h30, eu não estarei na Devec Sorocaba. Se nós viéssemos e ele não viesse, não seria um culto, não seria nada além do que um ajuntamento de pessoas. Mas o que nos enche de entusiasmo e alegria é o fato de que nós sabemos, nós cremos e nós sentimos que Ele está presente na casa. Afinal de contas, nós não servimos um Deus michuruca, fraco, anêmico, desnutrido, de pau, de madeira, de gesso, de alumínio, de granito, não. Nós servimos um Cristo vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho a notícia para te dar, o túmulo de Jesus está desocupado, o túmulo de Jesus está vazio, e isso é prova inequívoca de que Ele vive. Um poeta francês chamado Ernesto Renan, tentando desdenhar dos cristãos na época, ele abriu a sua boca e disse assim, os cristãos vivem na fragrância de um túmulo vazio. Mal sabia ele que estava fazendo a maior declaração, é o berço da igreja, é a razão de ser do cristianismo, é a espinha dorsal do cristianismo. Jesus vive, Jesus reina, túmulo vazio, porém trono ocupado, porque Ele está presente. E querendo ou não, é questão de tempo, cedo ou tarde, toda a língua vai confessar o nome dEle, do jeitinho que Paulo falou a partir do verso 5 do capítulo 2 de Filipenses, quando Paulo estava preso em Roma, ele abriu a sua boca e disse assim, de sorte, olha o que Paulo fala a partir do verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo Ele em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Aí Paulo diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que através do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia, e 1.000.000 de glórias ao sacrossanto nome de Jesus. Ele vive, Ele reina, e um dia todos vão confessar, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, e dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, aleluia, glória a Deus. Gente, abra sua Bíblia comigo no capítulo 4, vou ler um texto conhecido, não vou reinventar a roda, tá bom? Vou falar de algo que você já sabe, e eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo lá no capítulo 4, é um texto muito conhecido, é mais antigo do que andar para frente, capítulo 4, a partir do verso 35 do Evangelho de Marcos, tá bom?
eu vou ler de maneira ligeira, a partir do verso 35 até o 41. São poucos versículos, nós queremos tentar extrair daqui alguma coisa para o nosso enlevo espiritual. Ele está presente aqui, e o culto para ser uma bênção só depende de nós, ok? Há um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. O mesmo sol que derrete a cera, endurece e petrifica o barro. Então, das duas, uma, quando Deus fala comigo, ou eu endureço a minha cerviz, ou eu me quebranto. E eu quero acreditar que é um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo, sob uma almofada, e os discípulos o despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos seus discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Vamos repetir todos nós em alto e bom som o derradeiro versículo, que é o 41. 1, 2, 3. Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Amados, a nossa vida está na mão do Senhor, amém? Você crê de verdade que a tua vida está na mão do Senhor? Você crê que Romanos 8, 28 funciona? Todas as coisas cooperam, somatizam, corroboram para o bem daqueles que, não é para o bem de todos, é só para o bem daqueles que amam a Deus. Então a pergunta que não quer calar é: eu faço a introspectiva e pergunto para mim mesmo: eu amo a Deus de verdade? Ou amo a Deus de maneira superficial, periférica? Ou será que eu amo a Deus de maneira profunda? Eu e você precisamos entender que a nossa vida está na mão do Senhor, e é Ele que dirige a história da nossa vida. Todos nós, sem exceção, a começar por mim, temos mais problemas imaginários do que reais. Nós sofremos e somos subtraídos por muita coisa que não vai acontecer. É por isso que o passado é história, o futuro é um mistério, porém, o presente é uma dádiva. Eu tenho que aprender a viver um dia de cada vez, acreditando que a minha vida está na mão do Senhor, e que Ele quer que eu tenha uma experiência diferente, uma experiência nova, uma experiência inédita. Eu e você precisamos entender que Deus quer extrair de nós o nosso melhor, o nosso suprassumo. Deus não quer que você o sirva de maneira simplesmente teórica. Deus cria a adversidade, Deus permite situações difíceis acontecer, até porque Ele não nos enganou quando nos salvou. João 16:33, Ele é muito taxativo, categórico e contundente quando Ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Aí Ele pega e diz assim: no mundo tereis aflições, aí tem vírgula, aí tem uma conjunção coordenada sintética adversativa, mas tende bom ânimo. Deixa eu declarar uma coisa para você: Ele não prometeu para nós uma vida fácil. Nós temos desafios. Repita comigo: desafios existem. É fato, o fato de ignorar o fato nunca vai diminuir a importância dele. Então desafios existem, porém se eu enxergar um a um de maneira criativa, eu transformo em oportunidade para crescer. E venhamos e convenhamos, tudo melhora por fora, quando a gente cresce por dentro. O que não me mata, me fortalece, já dizia o pai da psicanálise, Freud. Aquilo que não provoca a minha morte, me torna um ser humano mais forte. E eu quero acreditar que Deus cria situações para que a nossa fé seja acrescentada. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dia disse: uma pequena fé levará minha alma ao céu, porém uma grande fé trará o céu até a minha alma. Deus sabe o que e como faz, nada acontece por acaso. A história da tua vida está na mão do Senhor, e Deus quer fazer algo inédito. Eu quero dizer e declarar em alto e bom som, aleluia, me empreste os seus ouvidos nesta noite: Deus pode mudar a tua realidade.
Deus pode mudar a circunstância que você vive. Deus pode transformar esse momento de crise, esse momento de angústia e de aflição em algo bom, para provar e comprovar para você que Ele faz, que Ele tem, que Ele pode, que Ele não mudou, que o brilho da glória dEle não diminuiu, que Ele operou no passado e continua operando no presente. Ele é o nosso grande Deus Yahvé, Jeová, que é o verbo ser conjugado nos 3 tempos. É como se Ele dissesse para mim e para você: gente, no passado eu era, pretérito imperfeito, no presente do indicativo eu sou, no futuro do presente eu serei. É como se Deus dissesse para mim e para você: gente, me manifestei no passado, me manifesto no presente e ainda me manifestarei no meio do meu povo. Ele não muda, Ele é Deus e Ele faz, Ele opera, Ele tem o poder de todas as coisas. Ele foi incisivo. No capítulo 28, o verso 18 do Evangelho de Mateus, após ter ressuscitado, Jesus abriu a sua boca cheia de dente e verbalizou dizendo o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Desculpa aí, é mais ou menos assim: eu tenho todo o poder, eu não tenho metade do poder, 1/3 do poder, 1/8 do poder. Ele tem todo o poder. Por isso, quando Paulo estava preso em Roma, quando ditou a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 13, Paulo pensou: gente, se ele tem todo o poder, então eu vou soltar essa pérola. Então solta, Paulo, fala: se ele tem todo o poder, eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele tem todo o poder, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Tá bom, Paulo, para por aí, é poderoso para fazer tudo, mas tem mais, para fazer tudo, muito mais, abundantemente. Chega, Paulo. Aí Paulo diz: além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O teu Deus não é mercadoria de resto de feira, o teu Deus não é de pau, não é de madeira, não é de gesso, não é de alumínio. O teu Deus vive, seus pés são como latão reluzente, seu cabelo é como a branca lã, sua voz é como voz de muitas águas, e os seus olhos são como chama de fogo. Ele vê, observa, entende, atende, conhece todo o histórico da tua vida, e Ele quer fazer algo diferente. Labita, Ele é o nosso Deus, aleluia, bendito seja o nome dEle. E Ele quer fazer algo novo. Nesse texto que li, é um texto muito conhecido, e é interessante notar que Jesus saía de Cafarnaum. Cafarnaum foi o centro de cura de Jesus. Cafarnaum ficava aproximadamente 180 metros abaixo do nível do mar, e Jesus ficou numa situação bem interessante, ou melhor, numa situação bem delicada, porque ele fazia milagres, sinais, prodígios, maravilha, e agora ele ia fazer uma viagem que ia para o território de Gadara. Então ele tinha que atravessar a largura do Mar Vermelho, ou melhor, do Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, uma viagem de aproximadamente 12 km, porque no sentido longitudinal, o Mar da Galileia tem 21 quilômetros, e lateralmente tem 12, então seria, venhamos e convenhamos, uma viagem relativamente curta, pequena. E dentro do barco estava Pedro, João, Tiago, André, homens que conheciam como a palma da mão o Mar da Galileia. É interessante notar que Jesus dá uma ordem imperativa e diz assim: nós vamos passar para outra margem. O objetivo era passar para o outro lado, mas Jesus estava exaurido, Jesus estava esgotado, Jesus estava cansado, porque Ele era Deus, mas Ele era homem também. Inclusive, como Deus, Ele tinha pai, porém não tinha mãe. Como homem, Ele tinha mãe, porém não tinha pai. Jesus tinha duas naturezas, afinal de contas, o verbo, o logos, a palavra viva. João diz que o verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus se humanizou, e Ele trabalhou muito durante o dia, porque o ministério de Jesus durou só 3 anos e meio. Foi um ministério pequeno, curto, enxuto, sintético. Em 3 anos e meio Ele fez muita coisa. Se nós pegássemos hoje aqui o tempo dos 3 maiores filósofos da antiguidade, que foi Sócrates, Platão e Aristóteles, e somássemos o tempo dos 3, daria aproximadamente algo em torno de 130 anos. Todavia, o ministério de Jesus foi só 3 anos e meio. Nada se compara aos 3 anos e meio do que Ele fez. Os teólogos afirmam que Jesus operou nesse curto ministério 35 milagres, mas quando eu leio o capítulo 21 de João, o derradeiro versículo, João diz assim: Jesus, porém, fez muitos outros sinais. João só relata 7.
Então, ele fez muitos outros sinais. Aí João fala assim: se todos eles fossem escritos em livros, cuido que nem todos os livros do mundo caberiam. Estes, porém, foram escritos para que creiais, e para que crendo, tenhais vida no seu nome. É óbvio que quando ele fala, cuido que nem todos os livros do mundo caberiam, ele está usando aqui uma figura de linguagem que é uma hipérbole, que tende ao exagero. Ou seja, Jesus fez muita coisa maravilhosa, operou muitos sinais. E aqui nesse texto que li, ele fez algo que até o presente momento os discípulos não tinham presenciado ainda. Por isso que eu quero ser taxativo nessa noite e dizer: Deus vai fazer algo inédito na sua vida, Deus vai fazer algo profundo na sua vida, Deus vai fazer algo grande na sua vida. Não é balela, não é engodo, não é história de carochinha, não é horóscopo, não é livro do Paulo Coelho, não é Talmud judaico, não é o Corão islâmico, é a palavra de Deus. Deus tem coisa grande para fazer em nós e através de nós. Então eu creio e crerei que aquilo que está escrito aqui é verdade. Jesus falou: passemos para o outro lado. Por quê? Porque Jesus queria chegar no território de Gadara, queria ir na cidade de Gerasa, porque lá tinha um rapaz que estava endemoniado, em adiantado estado de destruição, e Jesus estava muito cansado, absurdamente cansado. A Bíblia relata que quando Jesus fala, passemos para outra margem, Jesus entra no barco, e Jesus vai, deita na almofada, que estava próximo do timoneiro. O timoneiro é o piloto do navio, aquele camarada que segura o timão. O timão é como se fosse o volante, é através do timão que você comanda o leme, e é o leme que dá a direção do navio, esquerda, direita, ok? Muito bem, quando Jesus deita ali, a Bíblia relata que Jesus dorme, porque ele estava cansado, era Deus e era homem, precisava se recompor, porque lá na frente a parada seria difícil, o nome do filme seria Jogo Bruto, e ele tinha que se recompor. Tem hora que você está cansado, você não tem que desistir, você tem que se recompor, você tem que descansar, ok? Nunca seria racional concluir não poder antes de tentar, e para tentar você tem que estar bem com você mesmo, ok? Então Jesus deitou e dormiu, mas de maneira muito subliminar, Jesus queria dizer o seguinte: eu estou dormindo aqui, eu estou próximo do timoneiro, e ele que está dando a direção do barco, então a direção está comigo, eu estou descansando, e tenho certeza que eu não vou morrer afogado, porque o que vai acontecer? A minha morte será na cruz, meu final não será trágico aqui, Titanic 2, a missão, a saga continua, esse barco não vai conhecer o fundo do rio. Alguns estudiosos dizem que o fundo do rio, a profundidade padrão seria de 45 metros, ok? Se fosse um período do verão, a temperatura seria de 30 graus, só que o mar da Galileia tinha algumas peculiaridades. Ele ficava na parte norte, você tinha o Monte Hermon. O Monte Hermon tinha 3.000 metros de altura, altura em relação a um ponto fixo, altitude em relação ao nível do mar, era muito alto, e lá no cume dele a temperatura era muito baixa, e sempre vinha uma frente fria, e se misturava com essa estufa, com esse calor de 30 graus, isso provocava tempestades e alguns redemoinhos naquele lugar, e nesse dia a Bíblia diz que Jesus entrou lá. Agora, permita-lhe dizer com muito respeito que eu lhe tenho, tem coisa que Deus não fala conosco, não antecipa, Ele deixa a coisa acontecer, Ele prova aquele que Ele ama, nem tudo Deus avisa, nem tudo Deus comunica na hora, não, Deus não trabalha da minha maneira, do meu jeito, do meu modus operandi, Ele tem o tempo dEle e o modo dEle. Capítulo 8, versículo 5 de Eclesiastes, Deus usa Salomão e diz assim: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo o propósito tem tempo e modo. Não é só o tempo de Deus, é o modus operandi. Deus sabe o que e como faz, ok? Então os discípulos, eles estavam dentro do barco com Jesus, e Jesus foi descansar e não disse nada. Jesus poderia, talvez você me fale assim: pastor, mas Jesus não poderia ter dado um spoiler para ele, uma prévia, nós vamos entrar nesse barco, vai vir uma tempestade lascada, olha, a coisa vai ser difícil, mas fica tranquilo, o barco não vai afundar, nós vamos chegar do outro lado, porque o desejo a vontade passemos para outra banda, então não vai acontecer nada. Eu acho que foi aqui que surgiu aquela frase: muita calma nessa hora, ok? Mas os discípulos, Jesus não falou isso, Jesus deixou a coisa acontecer. Irmãos, Deus permite, mas Deus protege, por isso que todas as coisas cooperam, nenhum problema pegará Deus de supetão ou de surpresa.
Lembre-se que um dos grandes atributos do nosso Deus é a onisciência. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. É por isso que eu tenho que viver um dia de cada vez, sem pressa, ok? Eu entendo que eu nunca devo ter pressa antes do tempo, mas eu também nunca posso ser lento diante da oportunidade, letárgico. Eu tenho que aproveitar as oportunidades. E aqui o Senhor queria fazer algo novo. Eu quero declarar que Deus tem poder de fazer algo novo, mudar a tua realidade, mudar a história da sua vida, surpreender o seu coração, deixar você de boca aberta, com a sua glândula suprarrenal produzindo endorfina, e a sua fé ser nutrida, fortalecida, vitaminada, acrescentada, porque Deus é o Deus que tem o controle da tua vida. Deus tem o controle da tua família. E nesse episódio, Jesus permitiu que eles entrassem, e a Bíblia relata que quando Jesus dormia, a Bíblia mostra no versículo 37, ora, levantou-se grande vendaval. Tudo aqui foi macro, não foi micro. Foi grande vendaval, foi grande bonança, foi grande temor, tudo foi grande. Jeremias 33:3, clama a mim, te revelarei, responder-te-ei coisas grandes. O nosso Deus gosta de coisa grande. Nosso Deus quer fazer na tua vida coisa grande. Deus não quer fazer coisa pequena, Ele quer fazer algo grande. E vou mais além, a bênção que Deus tem para a tua vida será tão maravilhosa, isso não é balela, será tão profunda, e a bênção não será pela metade. Deus não faz nada pela metade. Filipenses 1:6, aquele que em vós iniciou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. Então se Ele começa, Ele finaliza, e se não for a vontade dEle, Ele nem começa, mas se Ele começou, Ele vai surpreender o seu coração. Eu profetizo de olho aberto, a história da tua vida vai ter um final feliz, a história da tua vida vai ter um final feliz. Muitos não entendem nem compreendem, mas a história da tua vida vai ter um final feliz, porque você está no pé do eito, e você tinha tudo para não estar aqui hoje, mas você veio, você rompeu. As adversidades são grandes, e a tua bênção também será grande, diretamente proporcional. Bendito seja o nome do Senhor. Acredite, os discípulos se viram numa situação aguda. A Bíblia diz, ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que este já estava a encher-se. Eles conheciam o mar da Galileia, eles conheciam como a palma da mão toda aquela questão hidrográfica do mar da Galileia, e eles agora viram que a água estava entrando no barco, Jesus estava dormindo, e eles começaram a se preocupar. Deixa eu declarar uma coisa para você, como é que eu reajo quando eu sou confrontado? É a pergunta que não quer calar. Um dia Jó se viu numa situação muito difícil, porque a Bíblia diz o seguinte, Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, se desviava do mal, era o homem mais rico do Oriente, era o homem que acordava toda madrugada, intercedia pelos 10 filhos, colocava a mão na cabeça de cada um e dizia, Deus, se porventura pecaram, ou te afrontaram, ou fizeram alguma coisa que não te agradou, perdoa. Ele era o intercessor, e ele tinha 7 filhos, homens, e 3 filhas mulheres, 10 filhos, não sei se teve mais. Jó não era brincadeira, era cada enxadada uma minhoca. 10 filhos, né? Muita substância. Aí o que aconteceu? A Bíblia relata que ele fazia isso, e para nós é um modelo, é um exemplo, é um paradigma. Só que a Bíblia relata que um dia eles se reuniram na casa do mais velho, do primogênito, e fizeram um banquete, estavam os 10 filhos. E como é que você reage na hora da adversidade? A capacidade de lutar que existe dentro de cada um de nós necessita de adversidade para revelar-se. Não adianta você falar que crê, você tem que demonstrar que crê. As atitudes falam mais do que as palavras. Entre falar e fazer, a estrada é longa. Então ele acreditava em Deus, tinha experiência com Deus, e experiência não se compra, se adquire. Romanos 5:3, nós porém, pois, não somente nos gloriamos nisto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado dentro dos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus sabe o que e como faz. Aí um dia, a Bíblia relata que os 10 estavam reunidos, e veio um vento da banda do norte, bateu nos 4 cantos da casa. A Bíblia fala que a casa caiu, e todos os 10 filhos morreram. Agora pense comigo,
um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, um homem que intercedia, um homem que temia a Deus, um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus, que orava a Deus. Pastor Billy Graham disse: ore a Deus, mas ore de uma tal maneira, até você e Deus se sentirem amigos íntimos. Eu creio que Jó e Deus eram amigos íntimos, mas o que acontece? Nem por isso estava isento dos problemas da vida. Ninguém tem imunidade. Deus não tem filhos prediletos. O que você tem que passar, você vai passar, ainda que seja um espinho na carne, ainda que venha um mensageiro do diabo para te esbofetear, ainda que você passe um momento agudo no olho do furacão. Eu quero declarar que Deus não te desampara, mesmo diante desse quadro contraditório. Há um Deus que olha para você, por mais que você diga: arranque esse espinho da minha carne, Deus vai olhar e vai dizer: filho, eu tenho uma notícia para te dar. E a notícia é esta: a minha graça te basta, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. Eu quero acreditar que nessa noite o céu se abre e o bálsamo, a força do céu vem sobre a sua vida, para você se levantar das cinzas como um fênix, bater no peito diante da adversidade e dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos e nos currais não hajam vacas, ainda assim, sabe o que vai acontecer? Eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Agora a pergunta é, caiu na FUVEST, ninguém acertou. Se você estivesse no lugar de Jó, como é que você reagiria? Veio um vento da banda do norte, bateu nos 4 cantos da casa, os 10 filhos morreram e vieram a óbito. Uma pessoa que trabalhava na casa escapou, e ele veio correndo até onde Jó estava, disse: Jó, estávamos na casa do seu filho mais velho, e todos os seus filhos estavam reunidos se banqueteando, e veio um vento da banda do norte, bateu nos 4 cantos da casa, a casa caiu e todos morreram soterrados. Só eu sobrevivi para te trazer notícia. Se você estivesse no lugar de Jó, porque Jó significa homem provado, o que você faria? Qual seria a sua resposta? Se você estivesse no lugar dele: eu combato do jeito que eu treino. Se eu suar no treino, eu vou sangrar menos na batalha. Um culto perdido é uma bênção que se deixa de receber. Cada momento que você está com Deus reunido, Deus te enche o teu cântaro. Cada encontro que eu tenho com Deus, Deus tira algo meu e coloca algo dele. E quem tem algo de Deus reage de maneira diferente, porque tem experiência. É como se batesse no peito e dissesse: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quer ter vitória? O que antecede a vitória é a luta, é a crise. E onde não há crise, não há transformação, não há mudança. Deixa eu declarar uma coisa para você. Jó dá uma resposta inusitada. Eu acredito que todo o inferno se reuniu e pensou: agora ele murmura, agora ele reclama, agora ele vai chutar o balde, o pau da barraca, o mastro central do circo, vai cair a lona. Eu acredito que a torcida negativa era muito grande, porque existe muita negatividade disfarçada de torcida, ok? Eu acredito que muita gente pensou: agora eu pago para ver. Imagina um pai chegar em casa e ter 10 caixões, porque o ciclo da vida normal qual é? São os filhos enterrarem os pais. Essa dor já é terribilíssima, superlativo absoluto sintético. Quando isso muda, ou seja, os pais têm que enterrar os filhos, essa dor é potencializada. Agora não era só um, eram 10. Se coloque no lugar desse homem. Quando o mensageiro dá a notícia, a Bíblia diz assim: e Jó se levantou. Estava sentado ou estava deitado? Teve força para se levantar. Jó se levantou, Jó raspou a sua cabeça, Jó rasgou as suas vestiduras, Jó se lançou com o rosto em terra, e está escrito na minha Bíblia e na tua também. O que Jó disse para Deus? O que Jó verbalizou naquele momento agudo? A Bíblia diz que Jó adorou a Deus. E já disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu também para lá tornarei. Deus me deu, Deus me tomou, bendito para sempre seja o nome do Senhor. E está escrito: e com isto Jó não pecou com seus lábios, nem muito menos atribuiu a Deus falta alguma. Ele administrou a crise. Deixa eu declarar uma coisa para você: a atitude de fé na terra produzirá sempre no céu a manifestação de glória. É no momento agudo
que Deus quer ver a nossa atitude. Não adianta falar, tem que fazer. Xarábia, rabita, macita, rabacala, machaia. Aleluia! Eu tenho que fazer a minha parte. Thomas Alva Edison, inventor da lâmpada elétrica, um dia disse: do que adianta? Se você está deitado numa cama e não sai da cama para acionar um interruptor da luz, quem não levanta da cama e não aciona o interruptor da luz nunca poderá reclamar da escuridão. Do que adianta eu orar para Deus dirigir os meus passos, se eu mesmo não tiro o meu pé do lugar, não saio da inércia? Deus quer que eu provoque o milagre. Fé gera ação, ação gera milagre. Eu tenho que provocar o milagre. Milagre é feito a 4 mãos, as 2 de Deus e as 2 minhas. Então Deus cria situações para quê? Para que eu tenha uma experiência nova. Deus quer te tirar da superficialidade. Deus não quer que você viva de maneira periférica. Deus quer te levar às águas profundas. Deus quer que você entenda que Ele tem algo grande. Ei, Ele não te salvou, nem te levantou, nem tirou você da onde você estava para você ficar sentado num banco de igreja dando glória a Deus e aleluia. Ele te salvou para te usar com autoridade, com poder. Xarábia. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 9, Deus usa Pedro e diz assim: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que em outro tempo não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ei, eu e você não podemos na nossa própria força, mas no nome do Senhor arvoraremos pendões, no nome do Senhor faremos proezas, porque Ele é o nosso Deus, e a nossa vida nessa terra é breve. O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Tua vida vai passar, e nós temos que fazer história aqui enquanto aqui estivermos. Por isso que Ele quer fazer algo novo na minha e na tua vida. Ele quer dar um chacoalhão na nossa vida, para que a gente possa se predispor e dizer: Senhor, eis aqui o meu coração, é uma vasilha vazia, encha da tua graça. Deus vai encher o teu cântaro, Deus vai tirar você da inércia, Deus vai tirar você da zona de conforto, Deus vai usar você na tua casa, você vai abrir a boca, e Deus vai abrir o céu, você vai profetizar na tua casa, você vai profetizar no teu emprego, Deus vai glorificar o nome dEle. Muitos que zombam, criticam, censuram, vão ficar de boca aberta, porque Deus vai te exaltar. Deus vai multiplicar o teu pão e o teu peixe, a farinha da panela, o azeite da botija. Deus pegará o pouco, transformará em muito. Isso é profético. Deus vai pegar o pouco, vai transformar em muito, e se Ele quiser, Ele pega o nada e faz tudo. Ele é Deus, Ele faz, Ele pode, Ele tem. Vou falar até você glorificar. Ele é Deus, Ele faz, Ele pode, Ele tem. Ei, Ele é Deus, Ele faz, Ele pode, Ele tem, e Ele está interessado em virar o teu cativeiro e mudar a história da sua vida. Aleluia. Os discípulos tinham visto Jesus multiplicar pão e peixe, os discípulos tinham visto Jesus curar o cego, limpar o leproso, os discípulos tinham visto Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, os discípulos tinham visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo, os discípulos viram, tiveram o privilégio, uma semana antes da cruz, de ver Jesus ressuscitar a Lázaro, morto de 4 dias, os discípulos tiveram o privilégio de ver em loco tudo isso, mas até então, eles nunca tinham visto Jesus dominar a natureza. Por isso que eu quero declarar: Deus vai fazer algo que você nunca viu. Profetiza para 2 ou 3 pessoas: Deus vai fazer algo que você nunca viu. Deus vai fazer algo que você nunca viu. Teus olhos nunca presenciaram. Ele vai surpreender o teu coração. A bênção é completa, total e cabal. A bênção é completa, total e cabal. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. Ele está dentro do barco, Ele não está fora do barco. Ele tem a presença dEle, a companhia dEle. Tem tempestade, mas tem Deus presente. Você não está isolado, solitário. Eu nunca vi, nesse tempo que sirvo a Jesus, Deus usar alguém em profecia e dizer: meu servo, eis que te digo, te vira. E te digo mais, é nos 30, Canábria. Já pensou? Eu ia falar: essa profecia não é para mim. Eu ia trabalhar com o pai, essa é para ele, essa é para ele. Quando é coisa boa, eu trabalho com a enxada, essa é para mim, essa é para mim, ok? Deixa eu declarar uma coisa para você. Essa experiência foi tremenda. Por quê? As ondas se arremessavam contra o barco. Jesus estava na popa dormindo, sobre a almofada. Os discípulos despertaram. Quando a coisa estava pegando mesmo, eles chegaram, foram despertar Jesus. Mais ou menos: caramba, a coisa está pegando, o barco vai conhecer o fundo do rio. Aí alguém se lembrou: peraí, mas Jesus está aqui, bendita lembrança. Aí foram lá rapidinho: mestre, não se te dá que pereçamos. Mais ou menos assim: tu não está ciente, consciente do que está acontecendo? Vai todo mundo morrer afogado.
A Bíblia diz que eles despertaram Jesus. Ele, no verso 39 diz, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: eu não sei se mar e vento têm ouvido, mas ouviram a voz de Jesus. Jesus abriu a sua boca e verbalizou esta palavra: cala-te, aquieta-te, ó voz maravilhosa. Esta voz que acalmou o vento e a tempestade, esse tsunami, a voz que tirou Lázaro do sepulcro, eu quero declarar que esta voz é poderosa para tirar você de toda e qualquer situação. Não importa o que você está passando, Ele está aqui para te arrancar de tudo isto e mostrar para você que Ele é Deus, que Ele é refúgio, fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Eu me atrevo a dizer nesta noite com toda a intrepidez e ousadia que Ele segura na tua mão e Ele te diz: não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, e eu, o Senhor, te sustento com a destra da minha justiça. Ele está presente na sua vida, você não está desacompanhado, você não está sozinho, o Senhor está contigo. No momento mais agudo, Deus vai estar conosco. Martin Luther King já dizia: mesmo as noites completamente sem estrelas podem sim anunciar a aurora de uma grande realização. Você pode estar vivendo o pior momento, mas você nunca pode desistir, desanimar, jogar a toalha. Tu tem que continuar crendo, porque o desafio não é crer, é continuar crendo. Difícil não é chegar, é manter-se. Entende o manto? Difícil não é chegar, é manter-se. Quanto mais alto Deus te colocar ou permitir você chegar, mais dificuldade você vai ter para se equilibrar. Ok? É assim que a banda toca. Então, Deus vai estar sempre com você. Ele vai ter tempestade, mas vai ter Deus presente. Paulo, quando estava preso em Roma, quando escreveu sua epístola aos Filipenses, Efésios, Colossenses, 2 Timóteo, foram epístolas que Paulo escreveu quando estava preso. Uma situação que para ficar ruim precisava melhorar um pouco. E quando Paulo fala para a igreja de Filipos, ele estava vivendo um momento muito difícil. E todo mundo pensando, agora ele vai desistir. Aí Paulo começa a falar: as minhas cadeias contribuíram para o avanço do Evangelho. Aí todo mundo ficava... Aí no verso 21 do capítulo 1 ele fala: o viver é Cristo, morrer é ganho. Aí ele começava a falar no capítulo 2, verso 13: Deus é aquele que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Aí no capítulo 4, do verso 13 em diante, ele começa a dizer: aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar fome, mas sei ter abundância, de toda maneira e forma estou instruído. Paulo começou a trazer palavras de alento, no momento de dificuldade. Ei, como é que eu combato? Eu combato do jeito que eu treino, porque o mais importante na vida, guarde isto, não é a situação que você vive, nem a circunstância que você enfrenta. O mais importante é a direção para a qual você se move. Isso faz toda a diferença na hora da dificuldade. Por quê, pastor Edson? Porque a vida é muito simples. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Você pode estar hoje chorando muito, talvez esteja lá no Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você pode estar chorando abundantemente, porque quando o coração não aguenta mais, transborda pelos olhos. Talvez você fale: é muita tempestade, é muita crise, é muita aflição, mas pode ter certeza, lá na frente vai ter o arco do concerto, vai ter um arco-íris. Primeiro vem a chuva, depois vem um arco-íris. Vai chegar a hora que você vai jubilar, vai cantar e vai dizer: valeu a pena eu não ter desistido. Xarábia, Ramita Massubrecanta, Reduba Calamarrachaia. Deus quer te renovar, Deus quer te restaurar, Deus quer restituir, Deus quer devolver, Deus quer te usar. Deus vai fazer com que muitas outras vidas sejam abençoadas através da sua vida. Todos eles estavam nesse cenário. O Martin Luther King um dia viveu um momento difícil, e para um plenário parecido com esse, ele abriu a sua boca e disse assim: eu sou vítima de sonhos adiados, eu sou vítima de esperança dilacerada, mas apesar de tudo isso eu ainda tenho um sonho, porque eu não posso desistir da vida. Perdemos por medo de perder. Rui Barbosa dizia que pior do que a tristeza da derrota é a vergonha de não ter lutado. Você sabia que todo campeão foi um dia um competidor que se recusou em desistir? Nós perdemos por medo de perder. Há poder nas suas palavras. Nunca diga: eu não vou conseguir, eu não posso, eu não tenho. Ei, todo homem é senhor do que pensa, mas é escravo das palavras. Então, favor acionar o cérebro antes de abrir a boca. É muito melhor tropeçar com o dedão do pé do que com a língua. Favor acionar o cérebro.
sempre, antes de você verbalizar uma palavra, porque falar sem pensar é como atirar sem apontar, você erra. E no momento da dificuldade a gente tem que acreditar, porque, Senhor, não se te dá que pereçamos, mais ou menos, tu não está nem aí com o que está acontecendo, não está preocupado com o que eu estou passando, não está nem aí para a hora do Brasil, vai continuar aí sem fazer nada, deitado eternamente em berço esplêndido? Irmãos, enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando em nosso benefício. O céu está em movimento por tua causa. Profetiza isso para 3 pessoas. Enquanto você está aqui, o céu está em movimento em teu benefício. O céu está pleiteando a tua causa. O Senhor está trabalhando. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ei, você está aqui e a tua voz ainda é conhecida no céu. Ele está agindo, Ele está trabalhando. Você não está vendo, mas com brevidade de dias você vai levantar a bandeira da vitória e vai dizer: Jeová Nissi, Jeová Nissi, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Tem momentos da vida que a gente não entende nada, mas o que não me mata me fortalece. Tem tempestade, mas tem Deus presente. João Batista, irmão, apontava o dedão dele quando Jesus se aproximava lá no Jordão e falava: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, João, show. Um dia João estava lá pregando no deserto: salve os irmãos com a paz do Senhor. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da era futura? Produzir frutos de arrependimento, não presumais em vossos corações, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos declaro que Deus, destas pedras, pode suscitar filhos a Abraão. E tem mais: desde agora o machado está colocado na raiz da árvore, toda árvore, pois que não produzir frutos bons, será cortada e lançada no fogo. Ele pregava. João Batista foi o homem que recebeu o maior elogio de Jesus. Um dia Jesus falou assim: o que vocês foram ver no deserto? Um homem lindamente vestido com anel no dedo? O que vocês foram ver no deserto? Um homem com vestido de seda, todo ataviado? Afinal de contas, o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Aí ele pega e diz: sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta, porque dentre os homens nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João, mas eu vos declaro que o menor no reino dos céus é maior do que João. Então ele elogiou João, ele falou bem de João, e João fez a parte dele. Foi um ministério intenso, foi voz de Deus, pregava a verdade, falava a verdade, era o mensageiro da verdade. Chegava para Herodes e falava: não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. Não era frouxo, não era covarde, não era omisso, nem passivo, era ativo, era quinta marcha, era sangue no olho e faca na caveira, como diz o pessoal. Não tinha medo, era ele tinha convicção da sua chamada. E um dia ele estava preso na prisão do maqueiro, e a Bíblia diz que ele pensava que Jesus ia entrar com o habeas corpus no STF para tirar ele. Ele pensou: Jesus vai vir e vai me tirar daqui. Passou um dia nada, 2 dias nada, 3 dias Jesus não vinha, e Jesus não veio. Aí João Batista que dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista que dizia: Senhor, eu não posso te batizar, eu não sou digno nem de tirar as tuas alparcas, eu que tenho até a ti, tu vens a mim. Um João, tremendo, aquele João de João 3,30, importa que ele cresça e que eu diminua, esse João mesmo. Agora ele está em crise, e ele pega e diz, o mensageiro dele foi lá levar o marmitex lá, do iFood para ele, o cara da motocicleta foi lá levar o iFood para ele, aí entregaram para ele o iFood, ele está lá comendo, e pegou e falou assim para o mensageiro: vem cá, gente, vão até Jesus e pergunta para ele o seguinte, pergunta se ele é aquele que havia de vir mesmo, ou se eu tenho que esperar outro. Entende como é que nós somos? Eu quero declarar para você que o difícil não é crer, é continuar crendo. O sonho me dá aquilo que a realidade me nega. O maior desafio que faz um contraponto à minha fé não é a dúvida, nem incerteza, nem incredulidade, por incrível que pareça. O que faz um contraponto à minha fé? É a minha realidade. Porque a fé diz: vai dar certo, a realidade diz: como se está desse jeito? A minha fé diz: vai ter cura, mas o médico diz: está piorando, e depois da biópsia o negócio está feio, a coisa está difícil. Mas o desafio é continuar crendo. Quando eu tive o diagnóstico de linfoma não-Hodgkin, no ano de 2009, leucemia linfocítica, eu estava voando no meu ministério, feliz, alegre, fazendo a obra do Senhor. De repente, um médico desconfiou que eu estava com um problema, pediu um exame de sangue, e quando viu, meu pescoço estava muito inchado, aí ele viu que eu estava com um linfoma não-Hodgkin. Foi tirado o material, fazer o exame imunohistoquímico no patológico, veio o resultado da biópsia, e quando o resultado da biópsia veio, um capitão no hospital da aeronáutica, no corredor, olhou para mim, em vez de me levar numa sala, tentar para me dar uma notícia daquele impacto, mas ele não foi nada profissional. Mas muito bem, a gente tem que ter o couro da Costa Grosso, tem hora. Aí ele olhou para mim e falou: Edson, a partir de agora eu não cuido mais de você,
Quem vai cuidar de você vai ser o oncologista, porque você está com câncer. Você vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia, teu cabelo vai cair, você vai ter fraqueza nas pernas, vai perder o paladar, já é magro, vai ficar mais magro ainda. E começou a dar uma sentença terribilíssima. Eu olhava para tudo aquilo no meu coração e dizia, eu não aceito essa palavra para a minha vida. Eu não aceito essa palavra para a minha vida. Essa palavra está anulada, neutralizada, desmantelada, desfeita. Eu não aceito. Não fiz loucura, não dei um decanta-lamaia, um terra. Não, nada disso. Com muita calma e elegância no meu coração eu dizia, eu não aceito. Fiz quimioterapia, fiz radioterapia, sofri mais do que jumento de cigano, mas eu estou aqui vivo, sou um sobrevivente, Highlander, só vou morrer quando tirar a cabeça. Deixa eu falar um negócio para você, Deus ainda cuida. Fiz o que era para fazer, não fui ignorante, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, fiz hemograma, fiz punção no pescoço, sofri barbaridade, mas sobrevivi, estou aqui. Isso foi em 2009, estamos em 2023, eu estou aqui pregando para você. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que Deus ainda cuida. Deus quer que você tenha a sua experiência individual, a experiência do outro é do outro. Deus vai permitir que você tenha a tua. Eu quero declarar que Deus vai suprir, eu quero declarar que Deus vai fazer, eu quero declarar que Deus vai permitir você ter um cântico de alegria, eu quero profetizar que vai acontecer na sua vida. Filipenses 4,19, eu profetizo, o artigo definido, meu pronome possessivo, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por intermédio de Jesus Cristo. Arabita, alabadarabacharabacaia, receba, é para você, tem endereço. Arexari, alibacita, redomi, labacharabia, aleluia. Deus ainda é Deus que acalma o mar, o vento e a tempestade. E você vai dizer, que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu pensei que conhecia, mas eu estava andando com um desconhecido. Deus quer que você conheça. Deus quer que você conheça. Capítulo 14 de João, Jesus chega para Filipe e fala assim, a multidão seguia Jesus, todo mundo com fome, todo mundo assim, todo mundo com fome, cansado, numa situação aguda. Aí Jesus chega para Filipe e fala assim, onde compraremos pão para todo esse povo comer? Verso 5 do capítulo 6 de João. No verso 6 está escrito assim, Jesus perguntava isso só para o experimentar, porque ele já sabia o que ia fazer. Aí você fala, você sabia o que ia fazer? Por que perguntou? Porque Jesus era socrático, ensinava perguntando. Capítulo 16, verso 13, Jesus percorria toda a região de Cesareia de Filipe. Aí um dia Jesus pega os discípulos e fala assim, o que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu és Elias, uns falam que tu és Jeremias, tem gente que fala que tu és João Batista, tem outro grupo que fala que tu é um dos profetas. Estão falando isso? Show! E vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedrão tomou da palavra, cara crachá, viu Jesus, olhou, viu que realmente é ele, cara crachá, e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Precisamos conhecê-lo. Filipe, no capítulo 14, logo no início, o Senhor diz para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta? Jesus fala, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crê ao menos por causa das mesmas obras. Deixa eu te falar, nós temos que conhecer melhor o nosso Deus. Deus quer que você tenha uma experiência nova. Os discípulos disseram em tom com a suprarrenal, produzindo muita adrenalina, porque eles estavam assustados. Que homem é este? Era um misto de espanto, de admiração, de alegria. Que homem é este? Eu vi ele curar, eu vi libertar, eu vi multiplicar pão em peixe, transformar água em vinho. Mas ele acalmou o vento e o mar. Que é isso? Talvez se eu e você estivesse lá, nós fazíamos assim. Deus vai fazer algo que você vai ficar estarrecido. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Deus vai te proporcionar algo novo. A tua alegria não será pequena. O nome do Senhor será glorificado. Você vai chegar do outro lado, teu barco não vai afundar e você não mais será a mesma pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Repita comigo, aquele que entra na tempestade. Foi muito desenganado pelos médicos. De novo, aquele que entra na tempestade
e sai da tempestade, nunca mais será a mesma pessoa. Até porque este é o propósito da tempestade. Aleluia. Com a aquiescência do pastor, fiquemos em pé, por favor. Quem não entende um olhar nunca vai entender uma longa explicação. O tempo já foi. Eu quero declarar uma coisa para você nessa noite. Deus cuida de cada um de nós. Nunca declare que as estrelas estão mortas só porque o céu está nublado. Nada é para sempre. Tudo nessa vida tem início, meio e fim. Tudo. Até a nossa vida. 1 Pedro 1, 24 e 25 diz: todo homem é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai-se a flor. Porém, a palavra de Deus permanece para sempre. Ou seja, a vida é passageira e efêmera. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, diz o pregador. Ou seja, a vida é breve. Eu não pedi para nascer, também não peço para morrer, só tenho que aproveitar o intervalo entre o berço e a cova. O homem é semelhante a um pacote que a parteira pegou e mandou para o coveiro, questão de tempo vai chegar. A nossa vida é rápida, é ligeira. Por isso que Fernando Pessoa diz, ele diz que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Benjamin de Israel diz que a vida é muito curta para ser pequena. A vida passa rápido, e Chaplin já dizia: a vida é semelhante a uma peça de teatro que não permite ensaio, por isso cante, dance, pule, viva intensamente, antes que a cortina se feche e a peça termine sem aplauso. Tudo aqui passa muito rápido, e Deus deu para você a oportunidade hoje de estar aqui na igreja. São já praticamente 8h25, enquanto nós estamos aqui 20 horas e 25 minutos, existem homens traindo suas esposas, existem mulheres traindo seus maridos, existem jovens injetando droga nas veias, existem pessoas fumando um beck de maconha, tem outros que estão cheirando um carreirão de cocaína, tem gente sequestrando, matando, roubando, estuprando. Eu até diria que o mundo se encontra no suicídio coletivo lento, e o inferno está vomitando para a superfície da terra todas as suas imundícias, e eu e você estamos aqui na casa de Deus. Bota a mão na cintura, parecendo chaleira, olha para a pessoa com cara de vaso e diz assim: ó, quem diria você aqui hoje, hein? Até tu, Brutus. Quem diria você aqui numa igreja domingo à noite, hein? Olha como Deus é maravilhoso, olha como Ele ama você, olha como Ele fez na sua vida. Não era nem para você estar vivo, mas você está aqui, Vivinho da Silva, e não está economizando. Glória a Deus e aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A tua voz é conhecida no céu, a tua voz é conhecida no céu, a tua voz é conhecida no céu. Vou falar até você glorificar. A tua voz é conhecida no céu, a tua voz é conhecida no céu, e por tua causa o céu está em movimento, o céu está em movimento, o céu está em movimento, o céu está em movimento. Deus está pleiteando a tua causa e lutando as tuas guerras. Lamidarabacaia. Você que está aqui hoje, você que veio, foi convidado, você é um querido, uma querida. Deus não desistiu de amar você, por mais que a tua realidade diga o contrário. Mas você veio, você está aqui ao vivo e a cores. Não é o teu holograma que está aqui. Pastor, é meu holograma que está no culto. Eu estou em casa sentado na horizontal vendo um filme da Netflix. Não, você está aqui ao vivo e a cores. Deus permitiu você chegar. E se você chegou aqui, querida, se você chegou aqui, querido, eu só tenho uma coisa para dizer: Satanás perdeu. Satanás perdeu de goleada, porque você veio, rompeu, e o Senhor quer te acolher, quer te abraçar, quer te perdoar. É como se Ele dissesse: vamos começar tudo de novo. Você vai chegar do outro lado. Sabe por quê, querido? Que eu vou te ver no céu, é questão de tempo. Eu vou te ver no céu, eu vou te ver no céu. Um dia eu vou te ver no céu, eu vou te ver no céu, eu vou te ver no céu. Já há o propósito de Deus na sua vida. Deus não desistiu de você. O filho pode até ser pródigo, mas o pai nunca deixa de ser pai, e Ele está aqui para te perdoar, colocar alparcas, colocar anel no dedo, colocar uma túnica nova e dizer: esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ele quer iniciar uma nova história, Ele não quer apontar o teu defeito, porque quem está em crise não precisa de um juiz, quem está em crise precisa de um amigo, e Ele está aqui pronto para te abençoar nesse momento. Amém?
Vou fazer duas perguntas que todo culto é feito aqui. Todo culto de celebração é feito, não é novidade para nenhum de nós. A primeira perguntinha que não quer calar é essa: você que está afastado do caminho do Senhor, pastor, já fui útil no reino, já fui útil na causa, isso que o senhor falou eu já sei, tudo que o senhor falou aí para mim não é novidade, eu até já preguei isso aí que o senhor falou, pastor, e hoje você está aí afastado, mas o Senhor está aqui de braços abertos, para te acolher, para te receber, para te perdoar e falar: filho, vamos começar tudinho de novo, vamos iniciar uma nova história. Deus quer abençoar você e toda a sua família. Por causa da rosa, a erva daninha também é regada. A bênção não vai atingir só você, vai atingir toda a sua família. Eu queria saber se você que está aqui hoje, seja um homem, uma mulher, um casal, uma família: pastor, eu quero voltar para Jesus. Aonde você está? Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua mão para que eu possa ver. Pastor, eu quero voltar para Jesus. Chega, está difícil, está pesado, a coisa está difícil para o meu lado, pastor, a minha vida está sem sentido, eu quero voltar rapidamente, de flash, com muita energia cinética, eu quero voltar para Jesus hoje, correndo. Se tem alguém aqui em nosso meio, levante a sua mão. Levante a sua mão do meu lado esquerdo, aqui no meio, do lado direito. Não sei se eu estou enxergando direito, né? Tem alguém em nosso meio? Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Nessa hora é uma batalha travada, nessa hora uma guerra grande, porque Jesus quer trazer você de volta e quer fazer uma grande obra na sua vida, e não só na sua, mas de toda a sua família. Aleluia. Levante a sua mão, quero orar por você. Segunda pergunta: pastor, eu vim aqui hoje e eu nunca aceitei Jesus, eu já entrei por tantos caminhos, mas eu nunca tive o privilégio de estar num barco, e Jesus está no meu barco, e parece que eu estou navegando sozinho, eu quero chegar do outro lado, e sozinho não dá, porque se eu falar: mar, acalma-te, vento, aquieta-te, não vai acontecer nada. Eu quero convidar ele para estar no meu barco. Se você pensa assim, levante a sua mão e aceite a Jesus nessa noite como seu Salvador. Pastor, eu quero Jesus. Onde você está? Levante a sua mão, num gesto de fé. Pastor, eu creio. Pastor, eu recebo. Pastor, eu quero e eu preciso desse Jesus, porque a minha vida está sem sentido. Já passou tanta coisa ruim na minha mente e no meu coração. Sim, e Ele sabe, e por isso que Ele está aqui para te abraçar. Aleluia. Em nome de Jesus, não desperdice essa oportunidade. Levante a sua mão, levante a sua mão. Opa, tem um jovem? Isso, você quer aceitar Jesus? Por favor, querido, por favor, faça favor. É isso? É isso mesmo? É isso? Amém, Deus te abençoe, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que gostaria de aceitar Cristo como Salvador? Eu não vou me delongar, até porque o horário já foi, ok? O pastor Alisson já olhou para mim 2 vezes, e o olhar é uma frase não falada, ok? O tempo já foi, e eu creio que Deus quer salvar você. Naquele dia você não vai poder dizer assim: eu nunca tive oportunidade de aceitar Jesus, porque Ele está aqui hoje. Vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tem alívio de Deus para o teu coração, tem resposta de Deus. Deus vai quebrar grilhões e partir cadeias, só depende de você. Aceite a Jesus hoje, não fica postergando, não tenha pressa antes do tempo, também não seja lento, disse e repito, moroso, letárgico, diante da oportunidade, que a oportunidade está aqui, para você aceitar Jesus. Onde você está? Levante sua mão, eu quero te achar, eu vou te achar, você está aqui, você não veio aqui de bode, foi luta para você estar aqui, você passou uma crise, passou uma dificuldade, muita coisa conspirou para você não vir, mas você veio, rompeu, e está aqui. Então aceite Jesus hoje, não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem, não deixe para o mês que vem, é hoje, é agora. Aceite a Jesus hoje, porque Ele ama você. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar o pastor Alisson para vir na frente orar, fazer as considerações finais. Gente, muito obrigado. Quem trouxe a mão direita, levanta para o alto. Quem trouxe a mão esquerda, levanta também. Bate uma na outra e glorifica a Deus. Muito obrigado, fui. Estenda as mãos aqui, querido, vamos orar por ele, vem cá, vamos orar por ele. Senhor, nós queremos te dar graças pela decisão que esse jovem tomou, queremos louvar o teu nome pela sua coragem de estar aqui, e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor perdoe os seus pecados, escreva o nome dele no livro da vida,
fortaleça a fé do seu filho, que ele seja bênção nessa casa, que essa casa seja bênção para ele, que o Senhor abençoe toda a sua família. Nós declaramos, Senhor, um futuro para esse jovem na tua presença, aonde ele viverá, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já preparou para ele, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela decisão que ele tomou, querido, nós queremos te dar um presente agora, estamos muito felizes com a sua decisão. Você vai acompanhar aquele rapaz bonito que está ali, ó, o Cris, e nós vamos te dar um presente agora. Vamos aplaudir a Jesus mais uma vez pela vida dele? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, vire para a pessoa que está do seu lado e fale para ela, tudo aquilo que o pastor Edson pregou nesta noite vai acontecer na sua vida nesta semana. Se você crê nisso, erga a sua mão mais uma vez e glorifique a Deus, o Deus que vai fazer, o Deus que pode fazer, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para frente, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e sublime amor de Deus, a mais doce e íntima comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja desde agora e para sempre. Todos digam amém. Lembrando aos irmãos que aqui na frente os pastores estarão para orar por sua causa específica. Uma boa semana a todos em nome de Jesus.